Olá, prezados irmãos, sejam abençoados em o nome de Jesus. Nós vamos trazer uma palavra profética em o nosso ministério sobre as 7 guerras de Israel, com as 5 pedras de Davi. Um paralelo profético baseado ou em conexão com o Salmo 118, de 10 a 18. No decorrer do estudo, você vai conferir essa verdade profética desse salmo messiânico. E nós vamos então estar lendo 1 Samuel 17, versos 40, 49 e 50, em conexão com 2 Samuel 21. Nós vamos ver por que Davi apanhou 5 pedras, por que ele usou apenas uma e sobraram 4 pedras no alforje. O Espírito Santo não escreve nada por acaso, tudo tem um propósito. E nós vamos ver isso. 1 Samuel 17, 40, e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. 49 e 50. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. E matou o Golias, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Escolheu 5 pedras do ribeiro, usou uma pedra e matou o gigante. Sobraram 4 pedras. Essas 4 pedras, profeticamente, diz respeito a 4 outros gigantes da descendência de Golias de Gate, que Davi e seus valentes mataram em guerras de Israel contra os filisteus. Os filisteus são os mesmos palestinos, os povos árabes inimigos de Israel. E esses 4 gigantes e essas 4 pedras que sobraram, elas profeticamente representam também as 4 guerras de Israel contra as nações árabes. A primeira guerra em 1948, a segunda guerra em 1956, a terceira guerra em 1967 e a quarta guerra em 1973. Vamos ver o texto de Samuel 21, de 15 a 22. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso, que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos dos gigantes. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o Benelita, feriu Golias, o geteu, de cuja lança era a haste como eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gati, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes, e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. E estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Então nós temos do porquê que Davi apanha 5 pedras, lembrando que o número 5 é o número da graça, favor imerecido, a capacitação que vem de Deus para aqueles que são chamados. Sobram 4 pedras, o número 4 é aquilo que é completo,
na Terra, como os 4 pontos cardeais, as 4 estações do ano, as 4 fases da Lua, os 4 evangelhos. E nós temos, inicialmente, 4 grandes guerras das nações contra Israel, logo a proclamação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, cumprindo também o Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37, há 73 anos atrás. Então nós temos que as 4 pedras que sobraram no alforje de Davi, elas representariam essas 4 guerras, que eu já fiz menção, e também 4 outros gigantes descendentes de Golias de Gate. E todos esses conflitos, essas batalhas, Israel venceu na chamada faixa de Gaza. E nós vamos, então, passo a passo, acompanhando esse estudo bíblico a respeito das 7 guerras de Israel e as 5 pedras de Davi. Lembrando que o elemento pedra, ele tem uma simbologia profética muito importante nas Escrituras. Todas as 7 guerras de Israel, elas terão o elemento pedra, que simboliza Jesus, a pedra angular de esquina, e ai daqueles sobre quem ela cair. A primeira guerra, como já disse, em 1948, 15 de maio, um dia depois da proclamação do Estado de Israel, 5 nações árabes, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, invadiram o pequeno Israel e foram desbaratados. E olha a conexão com o Salmo 118, versículo 10. Um salmo messiânico, salmo profético. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Então nós temos essas 5 nações árabes que invadiram o recém-criado Estado de Israel, tentando riscá-lo do mapa e dando início a uma série de 7 guerras e 7 grandes livramentos que o pequenino povo de Israel terá ou teria que passar em cumprimento às Escrituras. Isaías 41, de 8 a 10, é um texto magnífico, onde muitos versículos ali contidos podemos tirar promessas para nós em particular, embora essas promessas primariamente, literalmente, diz respeito a Israel e não à igreja. Mas, individualmente, podemos tomar posse. Olha o que diz Isaías 41, a partir do versículo 8. Olha que magníficas promessas. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E agora o verso 13, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Só até aqui, essa reflexão a respeito do povo de Israel, que teria ou que terá que passar por 7 grandes guerras e 7 grandes livramentos pela mão e o braço forte do Senhor. Esta primeira e demorada guerra, ao fim de 6 meses de lutas e 2 tréguas, o exército de Israel conseguiu a surpreendente e grandiosa vitória contra os seus ferozes inimigos. Primeira pedra, de 4, primeiro gigante ao chão, e a primeira guerra é vencida em o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olá, amados. Dando prosseguimento à nossa série de estudos proféticos a respeito das 7 guerras de Israel e as 5 pedras de Davi, nós vamos entrar então agora na Segunda Guerra, que aconteceu em 1948.
1956. Agora, não foram apenas 5 nações árabes contra o pequenino Israel, o pequenino Davi. Foram 7 nações árabes contra Israel. Em outubro, numa ofensiva combinada, Israel, Inglaterra e França entraram em guerra contra o Egito e mais 6 aliados árabes. Cumpre-se novamente o salmo messiânico, o salmo profético 118, versículo 11. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. A primeira guerra, que ocorre em 1948, no dia 15 de maio, um dia após a proclamação do Estado de Israel, com aquele voto Minerva de Oswaldo Aranha, e hoje melhor dizendo, esse ano fazendo 73 anos que Israel está na terra, já é uma geração, e Deus em breve há de se manifestar por meio do seu povo, que é o ponteiro do relógio de Deus, que assinala o fim do tempo e a história do mundo. Nessa Segunda Guerra, em 1956, foram apreendidas cerca de 7.000 toneladas de munições do Egito, que agora afundou-se como chumbo no deserto e não no Mar Vermelho, como no tempo de Moisés. Temos então o segundo simbolismo profético da segunda pedra e do segundo gigante, com o Salmo 118, 11, que já lemos. Cercaram-me em 1948 e tornaram a cercar-me em 1956. Mas no nome do Senhor, não da França, da Inglaterra ou Estados Unidos, mas no nome do Senhor, eu as despedacei. O Deus de Israel, o Deus de Isaac e de Abraão. Nós temos então a segunda pedra do alforje fora usada e o segundo gigante caiu ao chão. E a segunda guerra vencida em o nome do Senhor. Nós fizemos um apanhado, uma comparação de 1 Samuel 17, versículo 40, 49 e 50, com 2 Samuel 21, dos versos 15 até o versículo, me salvo engano, até o 25, por ali, aonde nós encontramos 4 outros gigantes da descendência de Golias de Gate que caíram pelas mãos dos valentes de Davi, representando as 4 pedras que sobraram no alforje de Davi. Deus não faz nada por acaso, o Espírito Santo não perderia tempo de escrever uma vírgula na Bíblia se não tivesse um significado. Davi, pela fé, ele derrotou o gigante Golias. Ele não apanhou 5 pedras porque estava em dúvida, estava indeciso, estava com pouca fé, nada disso. Ele simplesmente fez na direção do Espírito Santo de Deus. Das 5 pedras que ele escolheu do ribeiro, colocando no seu alforje de pastor, ele usou uma pedra, e nessa primeira pedra ele acertou o gigante Golias, e ele tombou ao chão, sem que Davi tivesse uma espada em sua mão. Ele matou Golias de Gate. Sobraram 4 pedras, representando as 4 guerras de Israel contra as nações árabes, e esses 4 gigantes da descendência de Golias de Gate, todos tombando na faixa de Gaza, onde Deus tem trazido grandes livramentos para o povo de Israel. Terceira guerra de Israel contra as nações aconteceu em 1967. De 5 a 10 de junho, agora eram 12 nações árabes contra o pequenino Israel, eram 100 milhões de habitantes contra 2,5 milhões, com modernos e fortíssimos armamentos russos. Aliás, esse gigante urso, a Rússia, sempre foi inimiga de Israel e agora está aí abastecendo não só a Síria, mas o Irã, e em parceria com a Coreia do Norte, e vão tentar, sim, riscar Israel do mapa, mas vão cair do cavalo. Está escrito já em Ezequiel 38, 39, daqui a pouquinho a gente chega lá, que vai ser o fim do comunismo e do islamismo juntos, aliados, se levantarão contra Israel, mas se levantarão para cair. E vai descer uma chuva de pedras sobre o exército inimigo. Então, meu querido, essa terceira guerra em 1967
cumpriu-se o Salmo 118, verso 12. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. 11 anos depois da proclamação do Estado de Israel, a única solução para os inimigos do povo de Deus ainda era varrer Israel do mapa. Conseguirão? Nunca, jamais. Na manhã de 5 de junho de 1967, numa audaciosa ofensiva, os exércitos de Israel, antecipando-se os árabes, às 5 da manhã, os árabes saíram às 6, Israel sai às 5, empreenderam tremenda derrota com os seus 12 inimigos na chamada Guerra dos 6 Dias. Tão conhecida e famosa Guerra dos 6 Dias, na faixa de Gaza, lugar onde Davi venceu Golias com uma pedra. Temos então a terceira pedra do alforje de Davi, o terceiro gigante caindo ao chão e a terceira guerra vencida no poder do Senhor. A quarta guerra de Israel contra as nações aconteceu em 1973. Foram nada mais, nada menos do que 700 milhões de muçulmanos contra o pequenino Davi. A inesquecível guerra do Yom Kippur, o dia do perdão, um dia de um feriado nacional, quando Israel aparentemente estava distraído, estava num dia de feriado, os inimigos aproveitaram estrategicamente para atacar Israel. Mas o Senhor é guarda fiel de Israel, não cochila e nem cochilará o guarda de Israel. Então, nesse dia do Yom Kippur, dia do perdão, eles atacaram Israel. E como fogo de espinho se apaga 2 vezes, houve um cessar-fogo por 2 vezes, cumprindo nessa guerra de 1973 o Salmo 118, verso 13. Com força me impeliste para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. Glórias a Deus. Está escrito, em Deus faremos proezas. E Israel realmente fez. Sabe por quê? Porque o Senhor me ajudou, diz o Salmo 118, verso 13. Era outra vez a vitória do Senhor dos exércitos, pois no nome do Senhor está escrito, as despedacei. Todas as vitórias de Israel têm a mão de Deus. Ai daqueles que se levantarem contra a menina dos olhos do Senhor. Salmo 118, versículo 12, na segunda parte. Pois no nome do Senhor as despedacei, porque a vitória, ela vem do Senhor dos exércitos. Temos então a quarta pedra profética, o quarto gigante caindo ao chão. Estão profetizadas ainda outras 3 guerras das nações contra o pequenino Israel. A quinta guerra acontecerá num dia e hora determinado por Deus, escrito em sua agenda. Não sabemos o dia, mas nós sabemos que ela acontecerá. Será o desfecho final do restante comunista e seus aliados islâmicos, inimigos ferrenhos de Israel. Provavelmente ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja, no início da grande tribulação. Cumprir-se-á Ezequiel 38 e 39. Se há 73 anos atrás cumpriu-se Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos, num futuro próximo cumprir-se-á o que está escrito em Ezequiel 38, 39, em harmonia com Apocalipse 8, verso 7. Essa batalha que vai ser o extermínio do comunismo e do islamismo radical que se opõe a Israel, o povo terreno de Deus, os descendentes de Abraão, segundo a carne. Eles cairão nas terras de Israel e levará 7 meses para enterrar os seus mortos. E durante 7 anos, os 7 anos da grande tribulação, Israel que estará escondido no deserto, pois será perseguido pelo exército do anticristo, e Deus irá proteger o seu povo, eles irão usufruir dos despojos dessa guerra durante os 7 anos da grande tribulação. Por isso daí que eu creio
que essa guerra de Ezequiel 38 e 39 acontecerá no início da grande tribulação. Ainda que será nos primeiros 3 anos e meio, onde o anticristo vai se parecer com um cordeiro, promoverá uma falsa paz, e principalmente entre Israel e os povos islâmicos, para que também, numa ação diplomática que ninguém jamais conseguiu, o anticristo, com o seu porta-voz, o falso profeta, irá conseguir com os líderes religiosos e políticos de Israel, conquistarão o domo da rocha, a cúpula dourada, para fazer então ali o chamado terceiro templo, entre aspas, que será para o anticristo e não para Jesus. Vamos ler o texto que está lá em Ezequiel 39, verso 2, verso 4 e de 5 a 12. Nessa quinta guerra, finalmente, então, ocorrerá a destruição definitiva do comunismo e islamismo, sem medo de errar, sem sombra de dúvidas. E te farei voltear, diz a palavra de Deus, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei, farei, porei, trarei. Olha o verbo, é Deus quem fará. Farei voltear, te porei 6 anzóis, e te trarei aos montes de Israel. Aos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os